Ok. Voltamos aos estúdios da Demais TV. Hoje, eu com o Tenente Coronel Thales Costa Belo, lá de Belém do Pará, fazendo uma visita em São Paulo. E nós, do Face a Face, não perdemos a oportunidade de trazer aqui perguntas sobre as nossas curiosidades, né? Os paulistas têm curiosidade com os irmãos lá de Belém do Pará. Coronel, já falamos de vários assuntos, falamos de segurança pública, sua carreira, sua visão sobre corporação, instituição. E a PEC 300? O senhor está por dentro da PEC 300? Vai aqui na segunda-feira que vem, em São Paulo, um movimento nacional de aprovação da PEC 300. Estamos trazendo lideranças do país todo. E Belém do Pará, como está inserido na PEC 300? O que ela está colaborando? Você, o que colabora com a PEC 300 e a sua aprovação? E mais, o senhor acha justo um piso nacional de policial? Justíssimo. Acho justo porque, apesar das particularidades de cada estado, do crime urbano ser em cada região, existem os crimes interestaduais, roubo de cargas, tráfico de drogas, roubo a carro forte, roubo a bancos, que eles perpassam apenas da circunscrição de cada estado. E, por esse motivo, além disso tudo, eu acredito sim que o piso nacional ele deve ser idealizado para todos os policiais militares, porque o crime ele migra. Por exemplo, no estado do Pará, nós temos geralmente roubos nas cidades mais distantes da capital, que já tivemos, graças a Deus não estamos tendo agora, estamos tentando fechar as fronteiras nossas de entrada, roubos que os bandidos são de outras cidades. De outros estados. De outros estados. Então, nós temos que nos fechar. As políticas públicas, políticas de segurança, têm que se fechar. Por isso foi criada também a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que perpassa pelos grandes conselhos de segurança pública. Então, eu acho que está na hora, sim, de a gente ter um piso nacional que nivele por cima, que realmente reconheça a atividade de risco, a atividade perigosa e a grande atividade que é ser um policial militar, um policial civil. No estado do Pará, nós estamos com algumas movimentações referentes à PEC 300, temos algumas representações que sempre estão viajando para Brasília, mas nós vamos chegar agora em Belém, nós vamos reunir todas as associações e vamos fortalecer essa luta pela PEC 300, que ela é justa e legal. Ok. O senhor falou muito bem, isso já aconteceu numa outra categoria aqui no Brasil, que foi dos professores. No entanto, os professores nivelaram por baixo, viram um mínimo que um professor deveria ganhar. A única diferença da PEC 300 para a PEC dos professores, que já foi aprovada, é que nós nivelamos por cima. E, por acaso, descobrimos que um soldado em Brasília está recebendo mais de R$5.000. Não sei, no estado de Belém do Pará, um capitão aqui em São Paulo não recebe R$5.000. E lá em Brasília, essas distorções, razão deve existir, nós estamos querendo acabar e melhorar, valorizar aquela pessoa que dá vida e faz um juramento e dá vida para servir a sociedade. Se isso não acontecer, acaba tendo contaminação da corporação, das instituições. Eu não acredito que não é por a pessoa não entra por causa de salário, entra por vocação. Qual a sua opinião sobre valorizar por cima e aprovação? O senhor que já fez parte do governo pelo menos do seu estado, é difícil a aprovação? E o senhor está me falando que a sua ex-governadora era a favor da PEC 300? Isso, a gente tem que deixar claro, apesar do policial constitucionalmente não poder grevar, eu acho que a mobilização ela é legal, de forma ordeira, de forma que reconheçam o trabalho policial. É costumeiro ficar nos discursos políticos durante as campanhas. Segurança Pública foi feita uma pesquisa, ela ficou em segundo nível de necessidade do povo. O primeiro foi habitação, o segundo foi segurança. Então, vamos dar o valor merecido ao policial. No governadora, no governo passado, Ana Júlia, ela assinou a PEC 300. Nós sabemos que a PEC 300 ela perpassa também por uma contribuição em nível nacional, porque tem realmente estados que não teriam condições de custear, mas existem maneiras em nível federal de fazer essa compensação. A gente sabe disso e acredita nisso. O que está faltando realmente valorizar o policial nesse aspecto. Porque se hoje a gente anda na rua com segurança,
é graças aos policiais que se encontram lá. Quantas vidas são salvas em cada dia que se passa pelo policial estar na rua? É isso aí, olha, eu tenho algumas perguntas agora dos nossos net espectadores. Uma delas é do Armando, lá da Asbra, que está nos assistindo. Ele falou o seguinte: tendo em vista que a profissão do militar é estressante, podemos dizer que o excesso de carga horária leva o militar a erros de decisão? Olha, é interessante a pergunta, hein? E é uma coisa que você está estudando para o senhor. Eu acho que não é só na profissão policial, acho que em todas as profissões, o excesso de trabalho, o excesso de carga horária, realmente deve diminuir a capacidade de raciocínio. Agora, imagine que na nossa profissão, a gente não pode ter erro. Você pode entender uma ocorrência que foi uma ocorrência de um simples furto a uma ocorrência com assalto com tomada de reféns. Eu tenho a plena consciência que, pelos anos que eu estive na rua, que realmente diminui a capacidade de atendimento do policial nas ocorrências. Logicamente que a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado, mais técnico, com base científica, para demonstrar isso. Mas, de imediato, eu acho que a grande escala de carga horária de 12, 6, 8 horas do policial trabalhando em rua, com certeza diminui a capacidade de atendimento das grandes ocorrências. E é verdade, o exame científico, ele só vem constatar uma percepção empírica, um estudo empírico que o senhor já vive e já sabe o que acontece. Às vezes não é uma carga horária, mas o profissional, o ser humano, vamos lá, antes de ele ser militar, ele é o ser humano, e ele vê um crime chocante, bárbaro, o indivíduo interpreta aquele fato de uma forma e de outra, cada um interpreta o mesmo fato, e aquilo pode gerar, sim, trauma, pode gerar problema, para ele desenvolver a sua atividade. Tem muita gente que pede baixa depois de enfrentar um crime bárbaro. E hoje está acontecendo muitas coisas bárbaras aí por ausência do Estado, por ausência de vontade política. E a pergunta do nosso amigo Luciano Moura, lá da Asbra também, que está fazendo sempre o site da instituição, fala o seguinte: em Belém do Pará, existe algum tipo de BOP, coronel? Ou algum tipo de soldado de elite? Qual que é o soldado de elite lá do estado de Belém do Pará? É a curiosidade de Luciano Moura. Nós, na verdade, a gente, desde quando eu fui o primeiro oficial a fazer o curso de operações especiais no BOP no Rio de Janeiro, e nós queremos desmistificar essa palavra elite. São policiais especializados em determinada área. Nós temos uma companhia de operações especiais que eu considero uma das melhores do Brasil, porque conheço a realidade das outras polícias de São Paulo, Rio de Janeiro. O pessoal é bem especializado lá, com vários cursos. Nós temos roupas de antifragmentação referente ao uso de antibomba. O GAT parece-me que tem já roupas de antifragmentações. E nós temos essa companhia especializada nesse tipo de atividade, em tomada de reféns, em rebeliões, em penitenciárias, explosivos. E nós temos a nossa ROTAM, que é a Rondas Ostensivas, que é a cobertura do policiamento ordinário. A cobertura da nossa zona de policiamento, nós chamamos de ZEPOL lá. O que é ZEPOL? ZEPOL são unidades integradas onde funciona a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, nós temos a nossa ROTAM, que são os policiais que têm mais equipamento para dar apoio às nossas zonas de policiamento, ao nosso policiamento ordinário de rua. São as coberturas dos policiamentos. A polícia de elite ou termo elite gera um distanciamento da tropa, alguma coisa? Ou fica alguns policiais meio soberbos? Então, vocês optaram pela polícia especializada? É igual como seria um batalhão de choque, especialista em distúrbios civis. Nós temos que tirar essa nomenclatura, tirar elite. Essa parte elite. Não existe elite, existem policiais especializados em determinadas áreas, assim como é o médico, como tem o pediatra, o ginecologista. Então, são policiais especializados em determinadas áreas de policiamento. Qual que é o grande problema hoje, se é que existe algum problema, do policial de Belém do Pará que está vivendo hoje? Tem algum problema lá de vantagem e benefício para ser analisado, para ser questionado, e ainda não foi? Ou não? Eu acho que sempre existe, né? Na verdade, a gente tem que ver, tem que procurar quais são os direitos. E, às vezes, a categoria fica um tanto quanto aguardando que os fatos ocorram.
Eu acredito que uma das coisas que melhoraria muito aí isso eu estou dizendo do ponto de vista empírico, mas comprovando a realidade, é a parte da habitação. Eu acredito que a habitação é de fundamental importância, porque como é que pode um policial ele morar na zona de perigo, na mesma zona que se encontra um traficante, que se encontra um bandido? Eu acho que políticas de habitação de cunho para esse policial realmente deixaria o policial mais confortável para exercer a sua função. E do ponto de vista dos direitos, né, nós temos visto algumas coisas, nós estamos justamente levando os profissionais da ASBRA para fazer uma consultoria jurídica, vai ficar quais são os outros direitos policiais que às vezes não têm esse conhecimento que tem esse direito. Então, essa seria também a ideia de nós levarmos o consultor jurídico aqui da ASBRA até o estado do Pará. Coronel, a última pergunta é sobre um congelamento que está existindo lá no estado do Belém do Pará, o estado inteiro, de não incorporação de benefícios e vantagens. Me parece que isso já vem aí longa data. Qual que é o posicionamento? O que está acontecendo? O que realmente vai se decidir aí para vocês? O que ocorreu foi que em 2003 foi ditada uma lei complementar, chamada 039, que a partir de 2003, nenhuma vantagem mais ela foi absolvida no salário do policial e muito menos o tempo ficto. O tempo ficto é aquele tempo de licença especial, contado em dobro e férias. Só que houve uma falha jurídica, um erro jurídico, que fizeram a previdência para os civis e militares em uma só lei. Isso foi questionado, está sendo questionado juridicamente pela MADI 4473 no STF, que já houve parecer favorável da Advocacia Geral da União, é a quem diz se é constitucional ou não, deu parecer favorável dizendo que a lei é inconstitucional, e também tem uma manifestação agora da Procuradoria-Geral da República dizendo que foi manifestamente inconstitucional a lei do Estado do Pará. A gente realmente espera que o pleno do STF também julgue inconstitucional e que o policial garanta os seus direitos. E aí sim, se tiver que fazer, tem que fazer uma lei própria aos policiais militares, como manda a Constituição, que o policial militar tem lei própria. Ok. Eu estou conversando com o Tenente Coronel Thales, ele é de Belém do Pará. Vou pedir um breve intervalo, fique ligado, eu volto já já.